Canal E-Cidadania de volta. Hoje nós vamos falar de orçamento público. O comentário que corre nas redes sociais hoje e que todo mundo tem dúvida é por que o dinheiro público nunca dá? Aonde é gasto esse dinheiro? Por que os estados aí do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro quebraram? A gente nunca sabe dessas respostas e parece que ninguém sabe dar essas respostas pra gente a contento. A gente liga a TV e é só desgraça e prejuízo. Então hoje o canal E-Cidadania trouxe o João Giona, que é servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ele já foi diretor jurídico do Tribunal de Contas e hoje ele é coordenador do orçamento do Estado, vinculado à Secretaria da Fazenda. Ou seja, é o sujeito mais indicado para falar para a gente sobre todas essas questões do orçamento público do Estado do Paraná. Obrigado pela tua presença, João. Obrigado pelo convite, Everton. É uma satisfação estar aqui e poder tratar desse assunto. Eu acredito até, agradeço as palavras gentis, acho que até pessoas mais qualificadas poderiam estar aqui falando, mas é uma oportunidade, eu espero que eu possa contribuir para esse debate. Você vai contribuir bastante, que a gente já conversou, eu sei que você entende do assunto. Então vamos explicar primeiro para as pessoas o que é o orçamento público, assim, bem rapidinho para o pessoal poder entender. Ok. Bem, o orçamento público, formalmente é uma lei. É uma lei que é aprovada anualmente, tanto dependendo da esfera, se for municipal na Câmara de Vereadores, se for estadual na Assembleia Legislativa, e o Congresso Nacional que aprova o orçamento da União. Provavelmente, embora seja um assunto muito ignorado, né, inclusive pela população, ele é provavelmente a lei mais importante que passa anualmente nas casas legislativas, porque é o orçamento, a lei orçamentária que faz as escolhas de onde, quer dizer, em qual área vai ser gasto o recurso e o quanto vai ser gasto em cada área. Então, grandes escolhas públicas são feitas por meio do orçamento. A população tem muita dificuldade de participar desse processo por uma série de fatores. A proposta é uma proposta de lei que é encaminhada, então é o Poder Executivo que elabora, o chefe do Poder Executivo que elabora essa proposta orçamentária e encaminha para a respectiva Casa Legislativa que avalia, faz ajustes e aprova ou não. Por que eu digo que a população infelizmente participa pouco desse processo? Porque por uma série de fatores, mas eu diria que os mais relevantes aí tem uma questão de cultura, né? A população, números são um tema árido, né? Muita gente não gosta de lidar com os números e o orçamento essencialmente é número. Finanças públicas desnecessariamente se tornou um assunto excessivamente complexo no Brasil, então é número que não acaba mais, classificações que não acabam mais, então isso explica as notícias contraditórias que eventualmente saem, é muito aberta a interpretação, algumas questões. E nós temos, claro, uma falta de educação, e a população não é treinada na sua formação para lidar com esse tipo de informação. E às vezes a gente identifica essa carência até nos próprios parlamentares. Então, infelizmente, é um tema área que merecia mais atenção. O que a gente vê que você falou é bem importante, porque a gente, quando a gente trata das questões políticas e dos políticos em si, a gente faz uma crítica muito dura em cima deles. E veja você o que o João acabou de dizer. Ele falou que o orçamento ele é uma lei que é votada anualmente, que é a lei orçamentária anual, que é votada anualmente aí no seu município, no seu estado e no Brasil e para o Brasil inteiro. E quem vota isso são os vereadores, os deputados e os senadores. Ou seja, e nós priorizamos o voto no prefeito, no governador e no presidente. Ou seja, quem vota o orçamento, onde o dinheiro vai ser gasto, são os vereadores, os deputados e os senadores. Ou seja, a gente tem já o mau hábito, João, o mau hábito de votar em qualquer um que vai fazer as escolhas de onde o meu dinheiro, que é a fonte maior de todo o orçamento, aonde vai ser gasto. Explica para o pessoal quais são as fontes desse orçamento. Bem, como eu sou coordenador do orçamento do Estado, estou mais familiarizado, né, com os números do Estado do Paraná, do orçamento do Estado. Embora esse fenômeno, até por conta das normas que existem, ele se repete também
nos demais estados e muito nos municípios também, né? A principal fonte de receita é exatamente aquilo que você falou, é a receita de impostos, né? Então, são os impostos que aqui no estado são o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação, o IPVA, o ITCMD também, e a transferência em especial de impostos federais, né, que são, por força constitucional, necessariamente devem ser transferidos para os estados, né? Então tem a nossa participação nos impostos da União. Se você somar essas duas receitas, são os impostos estaduais e a nossa participação nos impostos da União, a gente já tem 90% das receitas do orçamento do estado do Paraná. Então, perceba, né, que é essencialmente a população, efetivamente, que financia todo o orçamento público. 90% é financiado por essas receitas. Os outros 10%, aí ele é pulverizado em muitas receitas, né? Acho que não cabe detalhar aqui, mas aí a gente tem algumas operações de crédito, transferências de outros entes da federação, a União pode transferir também aí por força de convênio, alienação de ativos que você pode fazer, então o Estado explora algumas atividades econômicas também e pode receber receita disso aí, mas 90% são recursos que são extraídos da sociedade. Ou seja, moral da história, não existe dinheiro do governo. Não existe dinheiro público, só existe dinheiro do contribuinte. Do contribuinte. Então, perceba você que toda vez que o patrimônio público ele é depredado ou ele é mal utilizado, na verdade, se isso aí for feito pela população, e às vezes o próprio servidor público, né, ele esbanja um material, principalmente material de expediente, ele joga folha fora, papel, caneta, é o dinheiro dele próprio que ele está fazendo mau uso. E já vamos entrar nisso, como isso se torna uma despesa, quais são as principais despesas do governo, porque hoje, por exemplo, o governo do Paraná hoje congelou o salário do servidor, né? Já congelou, já foi aprovado e já foi congelado. Quais são as maiores despesas do governo do estado do Paraná hoje? Bem, isso nesse ponto até é importante, acho que isso está muito vinculado àquilo que a gente acabou de conversar, né? A população, o cidadão de forma geral, ele tem pouco interesse e está pouco preparado para lidar com esses assuntos. Essa é uma carência que deve ser resolvida no Brasil o quanto antes. Porque você percebe que se fizer uma enquete com a população, e essa enquete frequentemente é feita por meios de comunicação, imprensa, etc. Teve uma que foi feita pela Gazeta, acredito que há 1 ou 2 anos atrás, que questionou quais são onde que a população achava que deveria ser aplicado mais recursos, né? E as respostas, invariavelmente, sempre são educação, saúde e segurança, sempre essas 3 áreas. E nós que somos técnicos e trabalhamos na área, a gente percebe que há aí efetivamente um déficit de percepção entre a sociedade, né, a percepção da sociedade e a realidade, porque não há mais como gastar mais recursos nessas áreas. Se a gente pegar no orçamento do Estado, por exemplo, segurança, saúde e educação, e somar essas 3 áreas, aliás, vamos pegar as 5 maiores áreas, que eu acho que é o mais relevante para o pessoal entender. Saúde, por ordem, saúde, educação, depois saúde. Aí nós temos o déficit da Previdência, que é o 3º maior gasto do Estado hoje. Depois, a segurança pública. Então, a gente já está gastando mais com o déficit da Previdência do que com segurança pública. E o Poder Judiciário. Esses são os 5 maiores gastos do Estado. Se eu somar esses 5 maiores gastos, eu já tenho aí 55% do orçamento consumido. As demais áreas, infraestrutura, transportes, comunicação, meio ambiente, direitos da cidadania, área social de forma geral. Eu não tenho nem como arrolar todos aqui, porque são cerca de 21 outras áreas que nós temos, ficam com o restante do orçamento. Então, o gasto já é extremamente concentrado nessas 3 áreas. Significa que a população, não que ela esteja equivocada, se ela está pedindo mais recursos, é porque ela sente que há uma carência de prestação de serviços públicos nessa área.
Acontece que a causa dessa sensação de falta de recursos não é a falta de recursos. São outros problemas relacionados realmente à eficiência, à qualidade do serviço público. É isso que a população tem que demandar. Porque concentrar mais recursos nessas áreas está se tornando inviável. Algumas outras áreas que são relevantes, especialmente no contexto de hoje, como infraestrutura, por exemplo, que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, eles estão sendo comprimidos pelo gasto nessas áreas. Tá? Então, e onde que é o maior gasto nessas 3 áreas? Aliás, dessas 5 áreas. Nessas 5 maiores áreas. Pessoal, gasto com pessoal. Então, a folha de pagamento tem crescido muito, a folha de pagamento dos servidores ativos e também dos inativos. E hoje, nós já temos 48% do orçamento consumido para pagar a folha de pessoal. Isso já está assim, no limite da lei que a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza. E isso, mesmo estando no limite, né, você percebe que várias áreas ainda continuam demandando por mais contratação de pessoal, sendo que no contexto fiscal, econômico atual é inviável. Então nós temos que buscar outras alternativas para satisfazer os anseios da população sem que haja mais contratação. Quando você falou do direcionamento da verba pública, percebe-se que a oportunidade que o governo tem, ou seja, o lastro que ele tem de dinheiro para fazer investimento é muito pequeno para se fazer. Os que seria mais uma fonte de renda para o governo, além dos impostos que ele tem que pagar. Quanto é que se investe e por que é importante investir? Que investimento é esse? Bem, se nós consultarmos, né, os especialistas da área econômica, tanto nacionais quanto internacionais, vocês vão perceber quase um consenso. Né? Há uma necessidade muito grande no Brasil de resolver problemas de infraestrutura. Né? Então, esses investimentos em infraestrutura, eles têm um efeito multiplicador muito importante na economia, na geração de empregos, no fomento da atividade econômica. Né? Então, hoje, uma das diretrizes que nós temos, vários estados têm, um desafio muito grande, que já chegou no governo federal e nos municípios também, é a ampliação dos investimentos. Hoje, para citar o exemplo do estado do Paraná, que eu diria que é um bom exemplo nesse sentido, não porque sou vinculado ao estado, mas porque os números corroboram essa conclusão. Nós temos aproximadamente 9% do orçamento gasto com investimentos. Só que nós temos aí que fazer uma distinção. Né? Primeiro, 9% não é necessariamente um número elevado. Se eu estou gastando 48% com o pessoal, investir apenas 9% é pouco. Né? Segundo dado que deve ser considerado, e isso é importante, que é um aspecto um pouco mais técnico, mas é muito importante para a compreensão. Né? Que receita que está financiando esses investimentos? Então, aqui no Paraná, por exemplo, o Estado é muito dependente para a realização de investimentos, né, de receitas que a gente chama de receitas extraordinárias. Você precisa correr atrás do dinheiro para poder investir, porque o dinheiro que está vindo da população, a arrecadação dos impostos, que a gente chama de receita corrente, ela não é suficiente para suportar os investimentos. Então a gente recorre às chamadas receitas de capital. Eu vou fazer uma analogia muito rápida para que o pessoal entenda qual que é a diferença entre uma coisa e outra. A receita corrente é como se fosse o salário de uma família. Então, o salário te deixa efetivamente mais rico. Chega no final do mês, você recebe o salário e seu patrimônio está aumentando. A receita de capital, que são essas receitas extraordinárias, elas não te deixam mais rico. Você está trocando um ativo por outro. Né? Então, você tem um carro, você vende o carro, você tem uma redução do seu patrimônio, você aumenta a sua disponibilidade de caixa. No seu patrimônio líquido é o mesmo, você converteu um ativo em outro. Hoje, se eu tirar os investimentos que são financiados com essas receitas de capital, né, essas receitas extraordinárias,
elas representam 3 bilhões e meio do orçamento, de um orçamento de investimentos total, que é 4 bilhões e 400. Então, se eu tirar esses 3 bilhões e meio, eu fico com apenas 900 milhões de receita corrente, sendo investida efetivamente, de um orçamento de 47 bilhões. Isso é muito pouco, a gente há uma necessidade urgente, isso é a nossa realidade ainda. Eu posso afirmar com segurança que vários estados e municípios sequer aplicam receita corrente em investimentos. Então, quem for empresário sabe, você tem que investir um mínimo para, no mínimo, compensar a depreciação do seu capital, né? Então, trocar os equipamentos, fazer reestruturação, reformar prédio, essas coisas. Essa depreciação também acontece com o patrimônio público, né? Certamente. Então, menos de 10% de investimento, lembrando que uma boa parte desse investimento está sendo financiado com receitas que são trocas de ativos, né? Então, eu não fiz dinheiro novo para investir, estou trocando só um patrimônio por outro, a gente chega numa conclusão de que, na verdade, esse montante de investimento ainda é muito insuficiente para a gente possa chegar efetivamente ao nível de países desenvolvidos. Você fala de investimento, você já citou aqui a lei de responsabilidade fiscal e o limite de gastos. Qual é a importância de nós termos esse limite de gastos? E eu já ouvi alguns especialistas na área falando que o teto de gastos estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal é muito alto, que ele deveria ser bem menor, para você ter mais dinheiro para poder fazer os investimentos, né, para você desenvolver projetos, toda a infraestrutura e etc. Qual a importância desse limite de tetos aí para um governo do Estado, por exemplo? Certo. Bem, a respeito da lei de responsabilidade fiscal, o limite, eu concordo em parte com a avaliação de que ela é muito elevada, tá? Porque o que acontece com a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal é uma senhora, porque ela já é de 2000, né? É uma lei que foi editada em 2000 e passou por pouquíssimas reformas nesse período. Ela estabelece determinados limites que naquela época eles eram válidos, eram limites importantes, foi certamente um marco importantíssimo na nossa história. Mas o que aconteceu nesse período? A máquina pública, os legisladores, os administradores públicos, os gestores, são muito criativos também. Criativos para gastar. Criativos para gastar. Então, o que aconteceu nesse período? Mecanismos foram sendo encontrados, certo, para escapar dos limites da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu estou resumindo para você uma tragédia que afetou vários entes da federação. Então, eu vou dar um exemplo, né? Cobertura de déficit da Previdência. Cobertura de déficit da Previdência é gasto de pessoal, é gasto com inativos. A folha de inativos não consegue fechar com a receita das contribuições, então você tem que tirar dinheiro de impostos para ir financiar essa diferença. Você né? tira de orçamento e coloca no outro. E isso é despesa de pessoal. Despesa do pessoal é folha de inativos, né? Mas, por uma interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que apenas recentemente está sendo revista e enfrentada, muitos entendiam que esse repasse não era, essa cobertura desse déficit, não era gasto com o pessoal. E aí ficava fora do cálculo do limite, né? A gente tem que entender que esses limites fiscais, tipo o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou o teto dos gastos públicos, que é o que foi aprovado pro governo federal agora recentemente, eles têm uma finalidade gerencial também. Todo empresário também sabe, quem tem que administrar uma empresa, lidar com a escassez, sabe, se você se comprometer demais com custos fixos, custos permanentes, custos correntes, e não tiver margem para fazer novos investimentos ou expandir a sua atuação, você vai condenar a sua empresa. Então, esses mecanismos foram sendo utilizados para escapar do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí os estados se viram em uma determinada situação, quando chegou a crise, né? A crise econômica, a arrecadação caiu, e aí você tem todo o seu orçamento engessado por despesas correntes, despesas de manutenção e pessoal,
e aquela receita que dava cobertura para você poder fazer um investimento ou tocar novas iniciativas, caiu com a crise. Então você se viu espremido em cima e embaixo e não teve mais o que fazer. Então a gente tem que voltar a valorizar no país. É um tema muito árido, é um tema chato. Eu gosto muito da área, mas eu sei que é um tema terrível. Mas a sociedade brasileira tem que enfrentar. Tem que enfrentar e a gente vai ter que resgatar esses indicadores, essas formas de controle, porque se a gente não resgatar a saúde fiscal da União, dos estados e dos municípios, a gente vai continuar patinando. O que aconteceu, assim, a grosso modo, com o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, aquele desespero do Rio de Janeiro de não conseguir pagar salário, as contas todas bloqueadas, não ter dinheiro, porque você vinha numa dinâmica que você tinha dinheiro, você estava pagando. De repente, você não tem mais dinheiro. O que aconteceu? Ninguém entende, as pessoas ficam, como assim? Eu estava recebendo salário até o mês passado, chegou agora, não tem dinheiro, eu não recebo nada. Ah, não, eu pago para o policial um mês, aí no outro mês o policial não recebe, recebe professor, no outro mês o professor não recebe, e virou uma bagunça que ninguém entendeu, na verdade. O que aconteceu? Bem, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá, eu costumo dizer, é o nosso, se a gente não reverter essa situação... Eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. Os demais estados estão caminhando nesse sentido também. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é que eles têm quadros de servidores mais antigos. Né? Um quadro de servidores mais antigos. E a relação além daqueles pontos que eu mencionei anteriormente, né? Então a despesa corrente foi crescendo muito, a folha de pagamento cresceu muito, esses entes conseguiam se sustentar, porque a gente passou por um período de crescimento econômico fundamentado ou não, artificial ou não, mas a gente passou por um período de crescimento econômico no Brasil. Isso refletiu na arrecadação desses entes. Então, você tomava decisões, vamos aumentar o salário do pessoal, vamos dar um reajuste. E no mês seguinte, as contas do Estado continuavam no azul, porque a arrecadação continuava crescendo. Então, você repete esse processo ao longo de vários anos, né? Então, crescia a arrecadação, eu ia contratando. Crescia a arrecadação, eu ia contratando. Exatamente. Foi comprometendo. E aí, a par disso, o que houve foi, como são estados antigos, quadros de servidores antigos, muitos desses servidores começaram a se aposentar. Por isso que eu disse que os demais entes da federação estão caminhando nesse sentido. E se você checar a relação de servidores ativos por inativos, né, nesses estados, aliás, inativos por ativos, é inferior a 1, tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul. Significa que você tem mais servidores inativos do que servidores ativos. Significa que no Rio de Janeiro eu tenho mais servidores aposentados, recebendo benefícios, né, aposentados e pensionistas, e também no Rio Grande do Sul, do que servidores ativos. Como você não tem servidores ativos, você também arrecada pouco com a contribuição, porque a contribuição dos servidores ativos ajuda a financiar a folha de aposentados e pensionistas. Então você teve uma relação, um acúmulo de circunstâncias, né? Queda de arrecadação. No Rio de Janeiro foi agravado pelos royalties. Queda de arrecadação por conta da atividade econômica. Os servidores efetivos, todo o quadro antigo se aposentando. Incapacidade de contratar novos servidores para auxiliar com a arrecadação das contribuições. E aí você chegou nessa situação em que o gasto com o pessoal ativo e inativo acaba consumindo todo o recurso disponível, você não tem sequer o suficiente para pagar a folha. O que é preocupante? O que é preocupante é que em vários outros estados da federação esse processo ainda não acabou, tá? Então, eu verifiquei recentemente, a situação no Rio de Janeiro ainda vai se agravar até 2020. Esse processo de servidores se desligando, se aposentando, não parou ainda. Acho que o único estado que, pelos números, dá para dizer que talvez tenha chegado ao ápice, né, que acabou esse processo de crescimento da massa de inativos, é Minas Gerais. Mas Minas está numa situação assim, de mais de 25%, se não me engano, da receita sendo consumida só com o déficit da Previdência. Rio de Janeiro
o último estudo que eu vi, ele ainda iria se agravar em torno de uns 20% até 2020. Ou seja, a agonia ainda não acabou. O que deve acontecer é que esses estados, esses entes federados, eles devem servir de lição, porque não dá para culpar. Eu sei que essa é a solução fácil, né? A solução fácil é você atribuir um culpado, né? Achar um governador ou alguém lá e falar assim, foram escolhas que esse governador fez, ele é o vilão, a gente não pode repetir essas mesmas escolhas. Não é tão simples assim. Isso é um processo que vem de longo prazo, né? Processo de muito longo prazo. Muitas das escolhas que Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul fizeram, nós também fizemos enquanto Estado, aprovado na Assembleia Legislativa. A única diferença é que a consequência não chegou ainda, mas vai chegar também. Tá? Então, a gente projeta que aqui no estado do Paraná, em 2025, talvez um pouco antes, a folha de inativos também já vai ser maior que a folha de ativos. Então, por exemplo, na segurança pública, se eu pegar a folha da segurança pública, ela já é maior. Eu já tenho... A população paranaense já paga mais policiais aposentados do que policiais na rua, né? Porque lá você tem aposentadoria especial, então o pessoal se aposenta mais cedo. Mas a gente projeta que efetivamente em 2023, 2024, talvez, já haja essa inversão em toda a folha do Estado. E aí a gente vai se ver nesse mesmo dilema. A reforma da Previdência, ela é importante, mas a reforma da Previdência que a gente vê a nível federal que está para acontecer, que é o do INSS, né, vamos assim dizer. Lá existe o orçamento federal da Seguridade Social, que engloba as 3 áreas, né? Saúde, assistência social e a Previdência Social, que está dentro desse grande orçamento. Então, a grande confusão que está todo mundo reclamando e fazendo poxa, você tem um orçamento da Seguridade Social, que eu jogo para 3 áreas, e assim, as fontes de recurso para aquilo ali são inúmeras, inclusive o concurso de loterias, que tem sorteio todo dia. Então, assim, chega num momento que a gente diz assim, poxa, como é que não tem dinheiro se entra dinheiro todo dia? Não é uma coisa que entra só da folha de pagamento todo mês do servidor. Não, as fontes são inúmeras. Todo dia entra dinheiro no orçamento da Seguridade Social. E a grande questão é essa. Tá bom, quais são verdadeiramente os números? Que a gente não acredita nos números, que tem o pessoal que trabalha na Receita Federal, no Tesouro, que fala que os números são fictícios, que aquilo ali é mentira. Então, hoje a solução é fazer uma reforma da Previdência. Isso é inegável, todos os países passaram por esse processo, o Brasil também tem que passar. O que se reclama muito é como se faz isso. Como é que o Paraná vai ter que fazer isso? Bem, o que eu acho que nós temos que ter assim, a compreensão enquanto país, né, a respeito da reforma da Previdência, é que nós efetivamente gastamos muito com Previdência. Tá? Independente eu vou meter mais a questão da Previdência do servidor público, porque é o que eu tenho mais conhecimento. Né? Sim, agora tem um problema que, além de você congelar o salário, você não pode contratar. Isso. Então a gritaria vai ser de todo mundo. O pessoal já está gritando, né? Está gritando, poxa, eu quero mais contratação, já conversei com o professor. Falei, olha, nesse momento aí, do jeito que a coisa está, se contratar um professor, você está correndo o risco de não receber férias, de não receber 13º. Então, assim, você já parou para pensar nisso? Por outro lado, o servidor, eu não quero saber. Se tem inflação, eu quero receber o meu aumento. A culpa não é minha, não sou eu que gerencio isso. Bem, o servidor, né, ele... Aliás, antes do servidor, eu acho que a população, volto a dizer, né, a peça-chave de todo esse processo de mudança é a camada de baixo, é a população. Se isso não for compreendido pela população, a gente não vai ter reforma, porque reforma tanto da Previdência quanto aqui no Paraná ou em outros estados, isso só vai acontecer quando a sociedade comprar efetivamente a ideia. Por quê? Porque se a gente mandar qualquer ideia de reforma para a Assembleia Legislativa hoje, por exemplo, ela está fadada ao fracasso. A pressão dos servidores vai evitar qualquer medida nesse sentido. Muito embora a gente tenha várias ideias nesse sentido, exemplos de outros estados, mas a gente sabe que é inviável a aprovação. Mas para tentar convencer, para que a população entenda, voltando àquela situação do déficit de percepção, a sociedade só não sabe quanto que está pagando.
quando a população souber, talvez as coisas comecem a mudar. Então, como que funciona hoje o financiamento da Previdência do servidor público estadual? Não tem nada a ver, volto a dizer, não é culpa de nenhum servidor. Eu sou servidor público estadual, espero me aposentar um dia também. Não participei desses processos de escolha, mas tenho que reconhecer que é um problema. Como que é financiado hoje? Hoje ela é financiada uma parte por contribuição dos servidores, a outra parte o Estado paga por meio da contribuição a contrapartida patronal, como qualquer empregador, certo? Então, o servidor contribui com uma parte, 11%, o Estado vai lá e entra com a contrapartida dele de no mínimo 11%, pode chegar até 15%, 16% hoje, a parte do Estado, e aí fica faltando, o que eu mencionei, o tal do déficit, né? Que é o tal que muitos falam que é um número fictício, etc. Esse déficit, hoje, ele é basicamente as partes do servidor e da contrapartida do Estado somados, os dois. Quem que paga esse déficit? É a população com dinheiro de impostos. Então, hoje, e a parte do Estado, que é a contribuição que o Estado faz, como empregador, também é dinheiro de impostos. Então, assim... A origem do dinheiro é sempre a mesma. Sempre impostos, é dinheiro do contribuinte. Então, vamos lá. Se você dividir em 4 partes, né, 25% é o servidor que paga e os outros 3/4 é dinheiro do contribuinte que está pagando. A folha de inativos, isso não é aporte para o futuro, não tem muita matemática atuarial envolvida aí ou nada de muita complexidade. Eu não estou falando de reservas para pagar aposentadorias no futuro, eu estou falando da folha corrente. Todo mês vai fechar a folha, falta, então entra lá a receita da contribuição dos servidores, a contrapartida do Estado, essas 2 outras partes faltam, e aí a gente tem que tirar recursos de outras áreas, né, para alocar lá. É aquele número que eu mencionei. Esse déficit da Previdência, só o déficit, tá? Só o déficit da Previdência, só esses 50% que tem que ser cobertos, deslocados de outras áreas, já está maior que o gasto anual em segurança pública aqui no Estado. Então, algo tem que ser feito, né? A gente encontrou um estudo recentemente que mostra que o Brasil gasta com previdência de servidor público 3,5% do PIB. Então, somando os gastos com previdência do servidor público, União, Estados e municípios, o Brasil todo gasta 3,5% do PIB. A média da OCDE, dos países da OCDE, é 1,4%. Então, nós somos um ponto fora da curva, nesse sentido. A gente está se destacando negativamente, inclusive no cenário internacional, em relação a isso. E medidas têm que ser tomadas, né? Então, nós temos que reconhecer, o brasileiro precisa aprender a lidar com o fenômeno da demografia. Isso, a população envelhece, a expectativa de vida aumenta. Então, uma pessoa que tinha 60 anos na década de 80, no início da década de 80, 1980, tinha uma expectativa de sobrevida de mais 15 anos. Uma pessoa com 60 anos hoje tem uma expectativa de sobrevida de 22 anos. Então são 7 anos a mais aí recebendo um benefício da Previdência. Isso tem custo. Isso não vai se financiar sozinho. Além disso, um ponto que afeta especialmente o regime de previdência de servidor público é o fato de que a exceção virou a regra. Então hoje aqui no Paraná, por exemplo, as aposentadorias especiais, que têm aquelas regras diferenciadas, elas já representam 60% dos benefícios. Então, da massa toda de servidores ativos, o que deveria ser a exceção, que são aquelas categorias que têm uma regra de aposentadoria especial por conta das funções que exercem, já representam 60%, já são a maioria. Então, o que há de especial nisso? Na verdade, acabou virando a regra. E, além disso, né, então, nós temos regras diferenciadas também, mesmo para o servidor civil que não tem uma aposentadoria especial, ele tem regras diferenciadas de quem se aposenta pelo INSS. Então, se o INSS já está enfrentando dificuldades, que é toda essa conversa da reforma da Previdência em âmbito federal, imagina os regimes de previdência dos estados que têm regras privilegiadas em relação ao INSS. Não tem limite de remuneração, a gente tem muita gente que ainda se aposenta com paridade, né?
você percebe essa disparidade até pela média de idade. Então, o servidor, a média de aposentadoria de idade, de aposentadoria do INSS é de 58 anos. Então, a média da população que se aposenta, né, a média de idade é de 58. No caso do regime próprio de previdência aqui do Paraná, é 52 anos. Então, isso tudo tem um custo. E esse custo, né, essas regras diferenciadas, regime diferenciado, com regras especiais, tem um custo que está sendo pago pela população hoje. E ela só não percebeu ainda quanto que tá pagando. E o preocupante, né, o mais preocupante de tudo é que, como eu mencionei, nós ainda estamos nós ainda não chegamos no ápice desse déficit. Ele cresce ano a ano pelo menos 15%. Está crescendo 15% ano a ano esse déficit. Então, se hoje ele ultrapassou o déficit já ultrapassou o gasto com segurança pública, daqui a alguns anos ele vai ultrapassar o gasto com saúde, que não está muito longe. Então, eu gasto 4 bi e 400 mais ou menos para cobrir déficit da Previdência, e a gente está gastando 4 bi e 700 com saúde. Daqui a pouco nós vamos ultrapassar a saúde também. A não ser que haja uma rediscussão desse tema, haja uma coragem muito grande também de agentes políticos de enfrentar esse problema e saber que se a gente não enfrentar ele logo, a gente vai ser engolido. Então, João, obrigado pela tua imensa contribuição, são muitas informações, é um tema extremamente desagradável de se tratar e se você for tratar disso com um servidor público estadual, com certeza você vai ser apedrejado, você sabe disso, porque você falar que tem que aumentar o tempo de trabalho dos professores, por exemplo, ninguém vai aceitar, porque claro que é uma discussão que leva tempo, as pessoas têm que participar, isso é um problema seríssimo no Brasil, que o cidadão ele não participa das discussões e das decisões políticas. Como a gente sempre repetiu desde criança que futebol, religião e política não se discute, hoje nós estamos pagando um preço alto por isso, por ficar reproduzindo essa frase. Política, futebol e religião não se discute. Hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. Essa questão previdenciária nada mais é do que isso. Porque a gente sempre delegou isso para os políticos acreditando que político vai resolver esse problema. Apesar de ser resolvido dentro de uma casa legislativa, a nossa participação é muito pequena. Então, o nosso objetivo aqui do canal E-Cidadania é justamente isso. É trazer alguém que trabalha na área, especialista na área, entende do assunto e que pode, além de informar, esclarecer. Porque a gente hoje tem muita informação e você sabe disso. As redes sociais, elas lançam todo dia tsunamis de informações. A informação no planeta, ela dobra a cada 18 meses. Ou seja, é um absurdo de informações que a gente tem. Mas como o brasileiro, infelizmente, ele sabe muito pouco de quase nada, quando você vai tratar de previdência que vai mexer no direito dele de se aposentar, com certeza é desagradável. Mas agradeço muito a você pela participação. O canal E-Cidadania espera poder contar com você para outras questões, que são questões atinentes ao teu conhecimento, à tua área de trabalho, ao governo do Estado, que é muito importante, que hoje nós temos aí verdadeiras guerras instaladas entre o executivo e a bancada que não é favorável às decisões do governo, mas muitas decisões a gente tem que entender. Tá? Muito obrigado pela tua participação. Se você quiser deixar o teu contato. Bem, eu agradeço mais uma vez o convite aqui, parabenizá-lo. Eu queria parabenizá-lo pelo trabalho aqui, é impressionante, a iniciativa muito louvável. Especialmente pela coragem de enfrentar assim, esses temas sensíveis. Bom, nós lá na Secretaria da Fazenda, na coordenação de orçamento, da Secretaria da Fazenda como um todo, estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade. Você pode encontrar o link lá, os contatos pela internet, no site da Secretaria da Fazenda. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito disso. A gente acha que o esclarecimento, acima de tudo, é o mais importante, porque eu volto a dizer, a sociedade só não percebeu ainda o quanto está pagando. Quando perceber, a gente vai ter alguma mudança. E nesse sentido, eu só queria deixar uma mensagem final, né, uma dica para o pessoal. A gente percebe na forma de encarar a política, né? Então, a gente percebe muitas vezes que uma certa
tendência de fazer uma política paroquial, né? Às vezes a população está interessada ali, quando vai escolher algum candidato, pensa assim no município, né? Mas o que esse candidato vai trazer para o município? A gente percebe isso muito em cidades do interior. Eu sou proveniente de uma cidade do interior do Paraná e eu sei que é mais ou menos assim que a coisa funciona. E a gente percebe que nesses casos, muitas vezes o prefeito consegue o apoio o apoio da população do município a favor de um candidato ao B ou C, em troca de coisas, não vou dizer que são pequenas, não vou dizer que não são importantes, né? Mas é em troca lá de uma viatura para a delegacia, uma ambulância, né? A reforma de uma escola, e aí a população vai lá, puxa, aquele candidato foi bom pro município porque trouxe aqui uma viatura para a delegacia de polícia. A mensagem que eu gostaria de deixar pro eleitor, pro cidadão, pro contribuinte, é o seguinte: uma viatura dessa, que seja 50 mil reais, representa 0,0001% do orçamento. Tá? Faça o seguinte desafio da próxima vez que um candidato a deputado ou a chefia do Poder Executivo, ou a que quer que seja o cargo, faça o seguinte desafio. Pois bem, candidato, mas isso aí só representa 0,001%. Eu esqueci um zero, 0,0001% do orçamento. O que o senhor está fazendo com os outros 99,999 e assim por diante do orçamento? Então, a população também tem que despertar, tem que se conscientizar e deixar de se contentar, né, com uma visão um pouquinho imediatista, né? Eu sei que, volto a dizer, a viatura é importante, mas a gente tem questões muito maiores interferindo nos destinos da nação hoje, que não estão sendo levadas em consideração. E quem deve exercer essa pressão sobre os representantes é o cidadão e o contribuinte. Obrigado, João. O canal E-Cidadania vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa entrevista, do nosso programa, você pode curtir o nosso canal no YouTube. A gente também está no Facebook, lá no E-Cidadania. Hoje a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos.